Olá, olá, tudo bem? O estudo anterior foi um pouco longo, né? Muitos comentários. Eu peço desculpas desde já. Tomei demais o seu tempo e peço que me perdoe. Vamos para o estudo de número 25, Educação Cristã. Ok? É muito importante ficar bem atento até os comentários, porque mesmo a gente conversando muito, falando um pouco a mais, mas é pertinente para o estudo, ok? Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e nos acompanhar aqui no estudo de hoje. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus. Nosso Senhor Criador e Mantenedor, muito obrigado por mais esse estudo. Queremos te pedir que o Senhor nos oriente, através do Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria dos altos céus e que possamos ser verdadeiros cristãos, Senhor Deus, vivendo como Seus representantes aqui na terra e nos capacitando para o céu. Esteja conosco agora e nos dê sabedoria. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos para a introdução da leitura do estudo, que diz o seguinte: educar e desenvolver as faculdades físicas, mentais e espirituais do ser humano. Por esse mesmo caminho vai a redenção. As duas têm como objetivo a restauração do ser humano ao plano originalmente estabelecido por Deus, a semelhança com ele. Portanto, não se pode isolar a educação da redenção. As Escrituras têm normas que ajudam a orientar a busca e aquisição da educação verdadeira, cujos benefícios são eternos. A primeira pergunta é: por que é importante seguir os conselhos de Deus e a respeito da educação de nossos filhos? Pois Jó 36, 22, antes dos Salmos, né? No livro antes dos Salmos. Jó 36, 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Ou seja, o mestre dos mestres é o nosso Deus, porque Ele é o mestre dos mestres. Segunda pergunta: qual foi o método original de ensino utilizado por Deus? Gênesis 2, 15 a 17. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora 3, 8 a 10. Gênesis 3, 8 a 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até o 10, 5. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Qual foi o método original do ensino utilizado por Deus? Deus transmitia seus ensinos face a face, sim, verdadeiro. Nós vimos aqui que o homem e a mulher, o ser humano, tinham uma relação próxima com Deus. Deus ensinava através da natureza, com certeza. Deus pediu que ele cultivasse o jardim, tomasse conta de tudo. Deus pediu que Adão desse nome aos animais. Então, Deus é um Deus de organização, um Deus perfeito e zeloso. Às vezes algo dá errado em nossa vida porque nós deturpamos, nós ignoramos as orientações de Deus. Pode ter certeza disso. Terceira pergunta: qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? Vamos para a 2 Reis, né? 6, de 1 a 7. 2 Reis, 6, de 1 a 7. Achei já. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar.
Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Qual foi o antecedente bíblico para as modernas escolas cristãs? A escola dos profetas. Nós lemos essa passagem para mostrar que o profeta Eliseu estava no meio dos seus alunos e eles decidiram fazer um local. Que local seria esse? Uma escola. Um local para eles se reunir para aprender os ensinos do profeta Eliseu. Por isso que teve essa narrativa por cortar madeira para poder fazer essa habitação, esse lugar para se acomodarem. E teve isso ocorrido que o machado caiu na água e Eliseu fez flutuar o machado, tá bom? Então foi a primeira escola que surgiu, foi a escola dos profetas. De que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante seu ministério terrestre? Mateus 4, 18 a 25. Mateus 4. Vamos lá, Mateus 4, 18 até o 25. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. A pergunta foi: de que modo funcionava a escola que Cristo dirigiu durante o seu ministério terrestre? Ensinamentos através da observação e convivência com o Mestre. Cristo chamou discípulos e os levou consigo, ministrando-lhes ensinamentos, enquanto eles o observavam curar, pregar e ensinar a relacionar-se com as pessoas. Como eu comentei no estudo anterior, eles tiveram um dos melhores mestres, o melhor mestre, o melhor professor. Foram 3 anos e meio de aprendizado. Então, foi na parte que eu falei que Deus, Ele não só escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, mas algumas pessoas querem se acomodar para não fazer a sua parte, dizendo que os discípulos eram leigos e, no entanto, se tornaram grandes homens. Só que nós temos que levar em consideração que ele teve o melhor professor e o melhor mestre, e foram 3 anos e meio de ensino, entendeu? Então, Cristo é o exemplo, tá bom? Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? 1 Coríntios 2, 12 e depois 3, 19. 1 Coríntios, está aqui, 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E depois foi o qual? 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Que diferença existe entre a educação cristã e a educação secular? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com certeza é. Quando nós vamos falar a respeito dos ensinos bíblicos, das histórias bíblicas, as pessoas dizem que é utopia, o que nós imaginamos como será na Canaã celestial, né, na eternidade. E quando nós falamos do propósito que Deus tem para aqueles que o temem, às vezes somos ridicularizados, chega a soar como loucura para quem ouve e que não crê, aqueles que não crê. Mas como nós vimos aqui, a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, né? Mas não tem problema não, o importante é que nós sabemos em quem temos crido, ok?
Vamos para a pergunta de número 6. Quais os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Colossenses 2,8. Isso aqui dá pano para manga, viu? Muito, meu Deus do céu. Eu estou lendo um livro 2,8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Do mundo e não segundo Cristo. Tem mais aqui. 1 Timóteo 6, 20 e 21. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Achei. Aqui. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando as falatórias inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amados, uma coisa é fato. Hoje as universidades públicas do mundo, eu posso falar a nível de Brasil, elas têm destruído os princípios bíblicos. A maior parte dos professores são céticos, são ateus, agnósticos, e querem inculcar isso na mente dos nossos jovens. Infelizmente, nós temos visto que muitos jovens cristãos vão e muitos se desviam dos caminhos do Senhor, porque quando chega lá começam a aprender filosofias do homem, ensinos do homem, a descrença em Deus, e muitos têm se desviado por caminhos errados. E o que fazer? Oriente o seu filho o máximo possível. Viva o cristianismo vivo na sua vida diária. A criança ela tem que ter o seu caráter formado até os 7 anos. Depois dos 7 anos ele vai só adaptando, colocando-se em prática aquilo que foi ensinado e fazendo lembrá-lo. Para quando chegar a idade de faculdade, de novas amizades, ter consciência de princípios e ter consciência de que princípios não podem ser negociados. É difícil, mas não é impossível. Vamos orar, entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor, mas entregar quer dizer caminhar na frente, mostrar como é o certo e o que deve ser feito, conversar, ser pai e ser amigo dos nossos filhos, tá bom? Deus está no comando, mas temos que fazer nossa parte. Quais são os perigos enfrentados por estudantes cristãos em instituições seculares? Filosofias e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi te confiado, evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Questão de número 7. Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Deuteronômio 6, 5 a 9. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 5, 6 a 9. É isso mesmo? Deuteronômio 6, 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás com sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Efésios 6, 4. Efésios 6, 4. Aqui está. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e da admoestação do Senhor, na advertência do Senhor. Nós não devemos forçá-los, brigar, impor tanto. Nós temos que orientar por que assim é bom, por que assim é melhor. Porque nós temos experiência e nós sabemos que se ele for por esse caminho vai dar errado. Mas isso tem que começar logo cedo,
e contínuo, não pode parar. E a melhor forma de ensinar é viver. Pode ter certeza disso, tá bom? Qual é o conselho que a Bíblia dá aos pais com respeito à educação dos filhos? Ensinar a palavra de Deus aos filhos a todo instante, ao se levantar, ao se deitar e ao andar. Criar os filhos na disciplina e a demonstração ou advertência do Senhor. Leia a Bíblia com seus filhos, ore com seus filhos. Veja como está sendo a atividade espiritual dele, tá bom? Ele precisa entender que ao levantar ele precisa orar, precisa estudar a meditação, fazer sono bíblico. Ele precisa entender que tem um Criador que está no comando da vida dele, que está monitorando diariamente todos os passos, todas as ações dele. Tá bom? E que esse Criador, obviamente, tem recompensas grandiosas para lhe dar. Ok? Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Isaías 54, 13. Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54, 13, 49 e 25. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Ou seja, Deus está protegendo os nossos filhos, seja qual for o seu adversário. Deus vai livrar, mas você precisa confiar e fazer a sua parte, porque o seu agir diante de Deus vai proteger também os seus filhos. Quais são os objetivos que o Senhor tem para nossas crianças e nossos jovens? Todos os filhos serem ensinados a respeito do Senhor, salvar os filhos. Esse é o propósito que Deus tem para nós. Ele quer salvar os nossos filhos. E nós somos o elo entre Deus e os nossos filhos. Qual é o resultado da educação ministrada aos filhos segundo os caminhos do Senhor? Provérbios 22, 6. Com certeza vale a pena, viu? Provérbios 22, 6. Olha, amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Igreja Adventista do Sétimo Dia mantém uma rede educacional que vai do ensino fundamental ao superior. Buscamos a excelência na formação acadêmica, porém, sobretudo, primamos pela formação moral, ética e espiritual dos alunos. Formamos cidadãos para este mundo e para a pátria superior. Recapitulação. A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar verdadeira educação para nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que não esteja centralizado nele e em sua palavra deve ser adotado. As faculdades estão ignorando esses ensinos para ensinar as ideologias de Karl Marx, de Lenin, de ateus, de agnósticos, de homens que se dizem sábios, mas que na verdade são verdadeiros mensageiros de Satanás. Cuidado. Se não estiver como assim diz o Senhor, não aceite. Mais importa ganhar o céu do que ser queimado aqui na terra. Decido seguir as orientações bíblicas com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e para os meus filhos. Preciso da ajuda de Deus para viver esses princípios. Amém? Amém. Que Deus te dê sabedoria e equilíbrio para saber guiar os teus filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai soberano, nós te agradecemos por mais essas orientações através do estudo da Tua Palavra. Te pedimos que, por favor, nos ensine a educar os nossos filhos, que
possamos capacitá-los, Senhor Deus, para o céu. Eu te peço, por favor, nos ensina, nos capacita, nos ajuda, nos orienta. Esse é o nosso pedido e nossa oração. Te pedimos e te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.